Possuir um cassino é, provavelmente, o negócio mais matematicamente garantido do mundo. Não porque a casa sempre ganha em cada rodada. Ela não ganha. Mas porque, ao longo de milhões de apostas, um princípio simples e implacável opera em favor do estabelecimento. A vantagem da casa. Em inglês, chamam de house edge. É a porcentagem estatística que garante ao cassino um retorno previsível sobre cada aposta feita. Na roleta americana, essa vantagem é de 5,26%. A cada R$ 100 apostados, o cassino espera ficar com pouco mais de 5. Na roleta europeia, com apenas um zero, cai para 2,7%, o que explica por que os cassinos americanos preferem o modelo com 2 zeros sempre que possível. No blackjack com estratégia perfeita, a vantagem fica em menos de 0,5%. Nas caça-níqueis, pode chegar a 15%. A baccarat, favorita dos grandes apostadores asiáticos, é de apenas 1,06% na aposta no banco. E ainda assim, os cassinos de Macau faturam mais com esse único jogo do que Las Vegas fatura com tudo. O ponto central é que a vantagem da casa não precisa ser grande. O cassino precisa de volume. Quanto mais apostas acontecem, mais estável e previsível o lucro se torna. A lei dos grandes números transforma uma vantagem minúscula em máquina de geração de caixa. O cassino não se importa com o resultado de uma noite específica. Ele se importa com o que acontece ao longo de milhões de rodadas, com dezenas de milhares de clientes. Nessa escala, a matemática é tão confiável quanto qualquer outra lei da natureza. Para que esse volume aconteça, é preciso construir o ambiente certo, e isso custa muito dinheiro. Um cassino tribal de médio porte nos Estados Unidos sai entre 100 e 300 milhões de dólares. Os grandes resorts integrados de Las Vegas, com hotel, arena de shows, shopping e restaurantes estrelados, raramente custam menos de 1 bilhão. O Wynn Las Vegas custou 2,7 bilhões quando abriu em 2005. O Resorts World Las Vegas, inaugurado em 2021, custou 4,3 bilhões. Em Macau, o Studio City da Melco chegou a 3,2 bilhões. O Galaxy Macau custou 1,9 bilhão na primeira fase e já passou por múltiplas expansões bilionárias. Além da construção, há o custo da licença. Em Nevada, o processo de licenciamento pode custar dezenas de milhões de dólares e levar anos com investigações detalhadas sobre cada sócio e investidor envolvido. Em Macau, apenas 6 operadoras têm permissão para funcionar, e as concessões são disputadas com o peso de negociações entre grandes corporações e o governo. Em qualquer mercado regulamentado, entrar nesse negócio exige capital, paciência e uma ficha limpa impecável. Existe ainda um custo menos discutido: o capital de giro. O cassino precisa manter reservas suficientes para pagar ganhos imediatamente, qualquer que seja o valor. A credibilidade do estabelecimento depende disso. Cassinos que têm dificuldade em honrar pagamentos perdem confiança rapidamente, e sem confiança, não há negócio. A receita vem de mais fontes do que a maioria das pessoas percebe. O jogo é a principal, mas a composição varia bastante por mercado. Em Las Vegas, as caça-níqueis respondem por 60% a 70% da receita de jogos. Em Macau, a baccarat responde por mais de 80% do total. Um conceito importante é o hold percentage, a porcentagem do dinheiro trocado por fichas que o cassino efetivamente retém ao final do dia. No blackjack, esse número fica entre 15% e 20%, bem acima da vantagem matemática de menos de 1%. A diferença existe porque o mesmo dinheiro circula várias vezes antes de sair. O jogador perde, continua com o que sobrou, ganha de volta parte, joga de novo. Cada ciclo aumenta o valor total que passou pelas mãos da casa. Nos grandes resorts, hotel, restaurantes e entretenimento são peças fundamentais da estratégia, não apenas complementos. O MGM Grand opera mais de 5.000 quartos,
O Venetian tem mais de 7.000 suítes. Manter o cliente dentro do complexo aumenta diretamente as horas de jogo. Por isso, apostadores de alto valor, chamados de whales, as baleias, recebem quartos gratuitos, refeições, ingressos para shows e até voos fretados. Se um jogador aposta $200 mil por noite, uma suíte de $5 mil por noite é um investimento com retorno altíssimo. Essa política de benefícios tem nome: Comps, de compensações. Os programas de fidelidade dos cassinos modernos funcionam como os programas de milhagem das companhias aéreas. Rastreiam cada aposta, cada hora jogada, cada dólar gasto e devolvem benefícios proporcionais. O custo total de comps pode representar 10 a 15% da receita bruta. É um gasto alto, justificado pela retenção que gera. A alimentação seguiu sua própria evolução dentro desse modelo. Durante décadas, buffets quase gratuitos eram a estratégia padrão. Não por generosidade, mas porque cada hora que o cliente passa jantando dentro do cassino é uma hora a mais que ele permanece no local. Hoje, cassinos de luxo investem em restaurantes estrelados de chefes como Gordon Ramsay, Joel Robuchon e Nobu. Esses restaurantes funcionam como âncoras de prestígio, atraem um público que talvez não jogasse de outra forma e geram receita própria relevante. No lado dos custos, a mão de obra é o item mais pesado. Um cassino de médio porte tem entre 2.000 e 5.000 funcionários. Um mega resort pode empregar mais de 10.000 pessoas em operação 24 horas por dia, todos os dias do ano. O custo total de pessoal pode consumir entre 35% e 45% da receita bruta. Treinar um dealer leva meses. Prepará-lo para lidar com pressão, apostadores difíceis e tentativas de trapaça leva mais tempo ainda. Os impostos sobre jogos variam enormemente por mercado e afetam diretamente a rentabilidade. Em Nevada, a alíquota estadual é de 6,75% sobre a receita bruta. Em Nova Jersey, chega a 13%. Em Illinois, 50% acima de determinada faixa. Em Macau, a taxa é de 35%. Alta, mas compensada pelo volume de apostas da região, que em anos de pico foi 6 vezes maior do que o de toda Las Vegas. A tecnologia representa outro custo substancial. Uma caça-níquel moderna custa entre 15 e 25 mil dólares. Um cassino de médio porte pode ter 1.000 dessas máquinas, todas exigindo manutenção regular e substituição periódica. Os sistemas de vigilância, câmeras de alta resolução em cada metro do cassino, softwares de reconhecimento facial e inteligência artificial para detectar comportamentos suspeitos, custam dezenas de milhões para instalar e operar. Sem essa infraestrutura, o cassino fica exposto a fraudes, conluios entre dealers e clientes, e técnicas de contagem de cartas, que, embora não sejam ilegais, prejudicam significativamente a receita. Somando receitas e custos, um cassino regional americano com 100 milhões de dólares em receita bruta de jogos pode gerar uma margem operacional entre 20% e 30%. Os mega resorts de Las Vegas chegam a margens acima de 35% em bons anos. O Venetian sozinho gerou mais de $1 bilhão em lucro operacional, em períodos de pico. Existe, porém, uma tensão estrutural no modelo dos cassinos de luxo. Os apostadores de altíssimo valor geram receita desproporcionalmente grande, mas introduzem volatilidade severa. Um único whale apostando $500 mil por mão no baccarat pode, numa noite favorável, custar ao cassino dezenas de milhões. O Crown Casino de Melbourne perdeu $32 milhões australianos em uma única noite para um apostador de alto risco em 1995. O Caesars em Las Vegas perdeu $40 milhões para um único jogador ao longo de diversas visitas. O Wynn Resorts reportou trimestralmente resultados abaixo do esperado em Macau por causa de sequências de sorte prolongadas de poucos jogadores VIP. A resposta da indústria
é gerenciar essa exposição como uma seguradora gerencia risco. Limites de crédito, tetos de aposta e diversificação da base de clientes VIP para que nenhum nome individual pese demais no resultado. O crédito, aliás, é um tema delicado por si só. Cassinos frequentemente financiam o jogo dos grandes apostadores, e cobrar essas dívidas internacionalmente é um processo jurídico complexo e, com frequência, ineficaz. No século XXI, a indústria enfrenta pressões que não existiam antes. O jogo online cresceu rapidamente e oferece conveniência que nenhum resort físico pode igualar. Em mercados onde é regulamentado, Reino Unido, partes da Europa, vários estados americanos, cassinos físicos competem com plataformas que têm custos operacionais radicalmente menores, sem hotel, sem restaurante, sem 10 mil funcionários. Em Macau, a campanha anticorrupção do governo chinês, iniciada em 2012, derrubou o segmento VIP. Muitos dos maiores apostadores eram funcionários públicos ou empresários com vínculos governamentais, que precisaram subitamente de mais discrição. A receita do segmento VIP caiu mais de 60% entre 2016, um choque que forçou todos os operadores a reposicionar suas estratégias para um público de massa mais amplo. A questão geracional também preocupa o setor. Estudos consistentes mostram que millennials e a geração Z têm menos interesse em jogos de cassino tradicionais. Caça-níqueis e mesas clássicas atraem cada vez menos jovens. A resposta tem sido investir em entretenimento ao vivo, gastronomia e, principalmente, apostas esportivas, legalizadas em vários estados americanos após uma decisão da Suprema Corte em 2018. O perfil do apostador esportivo é mais jovem, mais digital e chega ao cassino por caminhos diferentes do jogador tradicional. Mesmo diante desses desafios, o dinheiro continua fluindo para novas construções. A explicação está nas barreiras de entrada monumentais, licenças, capital, relações regulatórias, que protegem quem já está no mercado, e no comportamento resiliente do consumidor. Cassinos tendem a resistir bem a recessões. Em crises econômicas, as pessoas continuam jogando, e em alguns casos, jogam mais, atraídas pela possibilidade remota de um ganho que resolva problemas financeiros de uma vez. Os governos enxergam o negócio com interesse genuíno. Cassinos geram impostos volumosos, empregos de alta remuneração e turismo que beneficia toda a cadeia econômica local. A Pura calculou que seus 2 cassinos integrados, o Marina Bay Sands e o Resorts World Sentosa, geraram benefícios econômicos totais superiores a 100 bilhões de dólares ao longo de uma década, contra um investimento inicial combinado de 10 bilhões. Para um governo que quer transformar uma cidade em destino global, um cassino bem regulamentado pode ser o instrumento mais eficiente disponível. No fundo, o cassino é um negócio que vende probabilidade. O cliente não está comprando entretenimento no sentido convencional. Está comprando a chance de ganhar. E essa chance, por menor que seja matematicamente, tem valor real para quem a compra. Os cassinos entenderam isso antes de qualquer outro setor e construíram indústrias bilionárias em cima desse princípio. Enquanto os seres humanos continuarem dispostos a pagar pela possibilidade, por menor que ela seja, a casa sempre terá vantagem. O que torna esse modelo especialmente robusto é que ele opera em múltiplas camadas simultaneamente. A vantagem matemática garante o resultado no longo prazo. O design do ambiente, sem janelas, sem relógios, com sons e luzes calibrados para criar uma sensação de conforto e possibilidade, aumenta o tempo de permanência. Os programas de fidelidade criam hábito e retorno. A hotelaria e os restaurantes mantêm o cliente dentro do complexo. Cada elemento reforça os outros e o resultado é um sistema de geração de receita extraordinariamente eficiente. É por isso que os cassinos continuam sendo construídos, mesmo quando os números de entrada assustam. O custo de construção de 4 bilhões de dólares parece absurdo, até que você percebe que um único resort bem posicionado
pode gerar US$ 1 bilhão em lucro operacional por ano. O retorno sobre o investimento, para quem consegue a licença, o capital e o mercado certo, pode ser extraordinário. A indústria também aprendeu a se adaptar com velocidade. Quando o jogo online ameaçou os cassinos físicos, eles responderam com experiências que uma plataforma digital não pode replicar. Shows exclusivos, gastronomia de alto nível, spas, piscinas, eventos. Quando o perfil do apostador mudou com as gerações, o produto mudou junto. Apostas esportivas em aplicativos integrados ao cartão de fidelidade do resort. Áreas de jogos eletrônicos, formatos de torneio que atraem um público mais jovem. O cassino moderno não é mais apenas um salão de jogos. É uma plataforma de entretenimento completa, construída em torno de um motor financeiro matemático que opera 24 horas por dia. Tudo o mais, o hotel de luxo, o restaurante estrelado, o show de arena, existe para alimentar esse motor com volume. E enquanto o volume existir, a matemática faz o resto.